TVT Cidades. Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades, o TVT Cidades, que é um quadro no Jornal da Rádio Brasil Atual e que além da rádio também transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o Leandro Altrão, ele que é médico da família e pré-candidato a vereador na cidade de São Bernardo do Campo pelo PCdoB. Doutor Leandro Altrão, prazer recebê-lo aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo. Prazer é meu, Cosmo. Um grande prazer estar com vocês aqui e nessa rádio muito importante para todo trabalhador brasileiro. Maravilha. Vamos falar então um pouco para quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual, quem nos acompanha nas redes sociais, YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Quem é o Dr. Leandro Altrão? Cosmo, eu nasci no interior de São Paulo, pelo sotaque caipira que eu tenho, todo já vê da minha origem. Lá na cidade de Junqueirópolis, perto de Presidente Prudente, perto de Mato Grosso do Sul e Paraná. E lá eu cresci e iniciei no movimento estudantil, fui presidente do Grêmio Estudantil da escola, entrei no Partido dos Trabalhadores quando eu tinha 16 anos, participei da juventude na formação, acompanhei muito o prefeito da cidade de Lucélia, o João Pedro Morandi, que era era professor da POSP, grande liderança na região, fez um grande trabalho na cidade de Lucélia. Depois fui fazer medicina no estado do Rio de Janeiro. Lá também ingressei no movimento estudantil, fui presidente do DCE da universidade, militei na UNE, passei no concurso da Fundação ABC para trabalhar em São Bernardo como médico e na cidade de São Bernardo iniciei minha militância política. Comecei a militar no Partido dos Trabalhadores, em 2016 fiquei de primeiro suplente de vereador por 60 votos, que a gente não consegue um mandato, com uma campanha muito humilde e uma votação brilhante. Em 2020, fiz um desafio para fazer oposição ao desastre da atual gestão da cidade, saí candidato a prefeito, para marcar uma posição firme contra a atual gestão. E agora estamos aí nessa pré-candidatura a vereador para defender a saúde pública da nossa cidade, que eu como médico, que trabalhei lá por 7 anos, fico decepcionado em ver o tanto que a população de São Bernardo está sofrendo pela falta de gestão na saúde. Então vamos lá, doutor Leandro, já que o senhor falou que o problema é a gestão, mas dentro desse diagnóstico de gestão, quais são as causas que podem ser sanadas com a sua participação lá na Câmara de Vereadores? O que é que o prefeito fez de tão errado, de desmonte na saúde lá em São Bernardo do Campo, que o senhor quer acertar? Primeiro, ele já iniciou desfazendo um trabalho que foi feito pela gestão anterior. Vou dar um exemplo. Na época do prefeito Luiz Marinho, que tinha uma das maiores referências de medicina pública no país, que é o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, ele redesenhou a rede de São Bernardo e investiu pesado na formação de gestores de saúde. Toda semana tinha formação de gerente de unidade de saúde, como o UBS, gerente de UPA, gerente de CAPES, dos departamentos da Secretaria de Saúde. Então você tinha uma gestão profissionalizada de todo o equipamento público de saúde de São Bernardo. A atual gestão entra e faz uma fratura nessa gestão profissionalizada que existia na saúde. Como foi essa fratura? Demitiu todo o pessoal com formação técnica, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos que a cidade pagou para formar essas pessoas, que estavam ocupando postos-chave, porque faz a diferença a gestão da saúde, foram demitidos. E essa mão de obra extremamente qualificada e difícil de se encontrar no mercado de gestão para a saúde, foi toda absorvida na cidade de São Paulo. Conheço vários gerentes que foram formados em São Bernardo, que estão ocupando altos cargos nas OS de São Paulo, com excelentes salários e disponibilizando o seu conhecimento adquirido em São Bernardo aqui para a cidade de São Paulo. E lá o que ficou no lugar? Cabo eleitoral. Cara que foi candidato a vereador, indicado por candidato a vereador. Você tirou essa gestão que era profissionalizada e aparelhou politicamente. Eu fiz várias denúncias sobre isso que estava acontecendo em São Bernardo para o Ministério Público, que virou uma matéria na época na rádio CBN sobre o uso da Fundação ABC, que é quem faz a gestão da saúde na cidade, no Grande ABC e São Bernardo. E na época o repórter Pedro Duran, que está em outra emissora hoje, ele foi em São Bernardo,
ele se passou como munícipe, foi na Câmara Municipal e falou que precisava passar numa unidade de saúde. E foi no gabinete de um vereador, que o assessor desse vereador deu um cartãozinho para ele, ele foi numa unidade de saúde da cidade e marcou consulta no mesmo dia. Ou seja, você que está me ouvindo de São Bernardo, você deixa de ser atendido por um médico porque alguém indicou um paciente para passar na sua frente, por politização da saúde. Então você teve uma fratura no sistema de gestão da saúde pública, que tem que ser coisa séria, e ao mesmo tempo uma precarização do trabalho. Hoje, médico em São Bernardo, médico é alugado. A Fundação ou melhor, a prefeitura contrata a Fundação ABC, que a Fundação ABC contrata uma empresa, que essa empresa chama um médico para trabalhar nas unidades de saúde sem vínculo trabalhista, sem direito a férias, sem direito a nada. E o mais grave, você acaba contratando, como foi denunciado recentemente, médico acusado de abuso sexual. Infelizmente, a cidade teve que passar por essa vergonha. Inclusive, se para ser contratado esse médico fosse pego um histórico dele, não seria contratado, porque já tinha histórico de abuso sexual. Eu presto concurso público, né, porque em São Bernardo, infelizmente, a atual gestão não faz concurso. Fui chamado para a cidade de Osasco. Para você tomar posse num concurso público, que é uma coisa séria, você ter um emprego lá decente, né, você ter toda a estabilidade de um servidor público, para você ser admitido, você tem que pegar todo um histórico seu de certidão negativa criminal, de certidão de distribuição criminal da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Polícia Civil. Olha como é rigoroso para você ser contratado para o serviço público quando você faz um concurso. E agora, como é tudo precarizado, pejotizado, contrata quem não teria o mínimo de condição de cuidar da saúde da nossa população. E além disso, com essa fratura de gestão da cidade, né, ganhou muita repercussão os casos de mortes que teve no Hospital da Mulher de São Bernardo, como bebês que perderam suas vidas, mães que perderam suas vidas. Infelizmente, a atual gestão carregará nas costas a morte de mulheres e bebês por incompetência. E olha a gravidade que é você não ter gestão de saúde pública na cidade. E é preciso urgentemente mudar esse quadro, porque eu tenho certeza que nenhuma mulher de São Bernardo hoje se sente segura para ser atendida na rede pública da nossa cidade. Agora, doutor Leandro, quando o Sistema Único de Saúde foi criado, foi pensada também um antídoto para isso, que é a participação popular. Os conselhos locais de saúde, Conselho Municipal de Saúde, até os conselhos têm que aprovar as contas da Secretaria de Saúde. Os conselhos não funcionam em São Bernardo do Campo, as pessoas pararam de participar enfim, da vida das unidades básicas de saúde, da gestão da saúde em São Bernardo do Campo? O que eu observo é que, infelizmente, aquela aptidão que existia antes, porque tinha, na época que o prefeito Luiz Marinho governava a cidade, existia uma mobilização por parte do poder público para as pessoas participarem dos equipamentos, né, participarem da gestão. Eram reuniões diretas do Conselho Municipal de Saúde, junto com o secretário, tinha a Conferência Municipal de Saúde. Então existia essa mobilização da sociedade para que todos se engajassem. Hoje você já não observa mais isso. Então você vê uma ausência da participação popular, e até porque tiraram o poder, né, que tinha a população e passaram para, como falei, para mandatos de vereador, para o aparelhamento político da gestão da saúde. Você chegar numa UBS hoje e ver que uma pessoa que marca consulta numa especialidade é indicado por um vereador, isso é inaceitável, né? Por isso que, voltando para aquela questão que você perguntou, o que um vereador conseguiria fazer no caso da saúde em São Bernardo? Primeiro, é você ter coragem e denunciar o que está acontecendo, porque infelizmente a Câmara de São Bernardo hoje passou dormindo todo esse período. Primeiro porque não tem ninguém com conhecimento na área da saúde, não tem um vereador que tem um mínimo de conhecimento na área da saúde em São Bernardo. Ou seja, você para apresentar uma proposta de melhorar qualquer setor, seja saúde, educação, você tem que conhecer. E lá não tem ninguém que conhece sobre saúde. E a maior parte dos vereadores hoje, tirando raras exceções, são funcionários do prefeito. Então nunca ninguém teve a coragem de se perguntar o porquê que São Bernardo não sai das páginas dos jornais por incompetência na saúde, né? Você pegar os médicos que moram na cidade de São Bernardo, que eu conheço vários, inclusive eu moro, não trabalham mais em São Bernardo, vão trabalhar em outras cidades, trabalham em Mauá, Diadema, São Paulo,
porque são locais que valorizam o médico, contratando por CLT, você tem um salário razoável, compatível com o mercado, enquanto São Bernardo, essa fratura de gestão que teve na saúde, faz com que a população pague o preço de não ter uma saúde de qualidade para cuidar do povo da nossa cidade. Doutor Leandro, o senhor é pré-candidato agora a vereador na cidade de São Bernardo do Campo. A gente costuma fazer uma pergunta básica aqui para os nossos convidados, pré-candidatos e pré-candidatas, especialistas em cidades, que o objetivo do programa é discutir problemáticas, desafios e, por que não, apontar soluções às cidades. Na gestão do prefeito Luiz Marinho, foi inaugurado um hospital que foi referência na América Latina, que é o Hospital de Clínicas, e há denúncias de que tem andares lá sem funcionamento atual, nesta atual gestão. Há denúncias, por exemplo, de que tem equipamentos de saúde, como unidades básicas e unidades de pronto atendimento, caindo. Que inclusive falta especialistas médicos, cardiologista, pediatra, ortopedista, geriatra, enfim, que falta medicamentos nas unidades de saúde da cidade. O senhor trabalhou por muito tempo lá, o senhor trabalhou muito nessa questão da saúde, ia nas comunidades, o senhor conhece muito bem a parte periférica de São Bernardo do Campo. Como é que o senhor avalia todo esse desmonte lá em São Bernardo do Campo atualmente? Cosmo, você é lamentável porque, assim, mesmo que eu fui demitido, né, infelizmente, pelo atual prefeito em 2017 por questões políticas, que todos sabem, né, foi demitido eu, foi demitido meu irmão, que era ginecologista, e todos sabem que tem um déficit de médicos na cidade, mesmo assim nós fomos demitidos. E eu não parei de andar pela cidade, principalmente nas regiões que eu trabalhava, como a região do Alvarenga, na UPA, na UBS do Alves Dias. Inclusive eu estava hoje, lá na Vila Ferreira, conversando com a população. E é nítido, todos falam, doutor, piorou muito. Depois que vocês saíram, piorou muito a assistência à saúde. São várias pessoas que estão aguardando cateterismo, pessoas que têm problema de coração sério, que precisa ser resolvido urgentemente, que desde o ano passado está aguardando esse pedido de exame, porque não consegue fazer essa marcação de consulta. Então você, com essa fratura de gestão que teve na cidade, de você colocar pessoas incompetentes para cuidar das unidades de saúde, que não tem um compromisso com a população, com os servidores da saúde, quem acaba ficando desassistido é a população. Os principais médicos da UBS, não vou citar nomes porque eu não tenho autorização, mas na UBS Alves Dias, todo mundo sabe que tinha um ginecologista lá muito conhecido, que era de referência de todos, muito querido. Também tinha um psiquiatra que ambos ficaram lá por mais de 20 anos, prestando serviço para a população. E por que eles ficaram tanto tempo assim lá? Porque eles eram concursados, tinham um emprego decente, um emprego público, que era para servir a população. Agora o que tem é pejotizado, o médico lá passa 3, 4 meses e sai, porque não tem incentivo, não tem vínculo digno para que ele se estabeleça na cidade, não tem um salário adequado, então uma alta rotatividade. Você não consegue ter o vínculo do médico-paciente, que é o que mais importa em qualquer tratamento. Se você fizesse um concurso, eu tenho certeza, se fizesse um concurso em São Bernardo, eu vou dar um exemplo dos últimos concursos que teve, que eu participei e fui classificado em todos, né? Infelizmente eu saio de São Bernardo para ter que fazer concurso em Cotia, Santana de Parnaíba, Osasco, que eu citei, Barueri, Cajamar. Em Cotia, até na hora que eu vi lá o tanto de médico fazendo essa prova, eu devia ter feito até um vídeo. Eu falei, certamente a cidade de Cotia, com esse concurso público, estará selecionando os melhores médicos do mercado para atender a sua população. E eu pensei, por que São Bernardo não pode fazer um concurso desse para atrair médicos para a cidade, para cuidar da população? É inadmissível uma mulher passar por tanto constrangimento porque tem um mioma, tem sangramento, às vezes tem que andar de fralda, porque não tem um ginecologista para fazer uma cirurgia para retirar um mioma, que seria nada complicado. Ou alguém que não consegue passar num cardiologista porque não tem esse especialista como referência na cidade. Por que não tem isso? Porque não tem interesse da cidade. O tema do autismo, né, inclusive eu tive a honra de participar de uma reportagem da TVT recentemente sobre o autismo, né, não tem neuropediatra na cidade, uma cidade como São Bernardo do Campo, com um orçamento de mais de R$1 bilhão, uma cidade que tem vocação para ser grande, que atraiu gente do Brasil inteiro para morar, e o pessoal não ter a capacidade de atrair profissionais como neuropediatra para assistir a nossa população. A gente está falando de políticas públicas e aí o senhor é médico, o senhor trouxe um retrato da atual situação na cidade,
como pré-candidato a vereador, como médico que é, como trabalhou lá na cidade já. Queria lhe ouvir também sobre outras políticas públicas que são essenciais na vida da população em São Bernardo do Campo. Por exemplo, educação, por exemplo, moradia. Há muitas denúncias de que a atual gestão ela desfaz muito de moradias precárias da população, mas não dá uma possibilidade, não dá uma outra alternativa. Como é que está esse outro guarda-chuva de políticas públicas tão essenciais para a população lá em São Bernardo do Campo? Eu costumo dizer que se você olhar além da propaganda que a atual gestão faz, que eles são bons de propaganda, gastam em mais de 30 milhões de reais por ano com propaganda, se você vê além da propaganda, você observará que todos os setores da cidade, o desastre é igual ao da saúde pública. A saúde pública é um dos temas hoje mais abordados de maneira negativa da cidade, porque a propaganda não consegue encobrir tanta incompetência, porque é muito sofrimento da população, envolve mortes, e isso dá muita repercussão. Agora, se você pegar na questão de moradia, e no primeiro mandato da atual gestão, teve casos, né, do pessoal vender licença ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, além da venda de cargos de funcionário fantasma, que foi objeto de denúncia do Ministério Público e teve gente presa por isso, caso de venda de licença ambiental para que fosse construído obras em áreas de proteção. Aí se uma pessoa que não tem o mínimo de condição constrói uma casa em algum lugar para morar, a prefeitura está derrubando. Eles são bons para derrubar, agora para construir moradias, para habitação, para a população de baixa renda, isso não existe. O que teve em São Bernardo foi o que veio do governo anterior, que foram obras contratadas e que algumas foram entregues agora. Mas uma obra planejada e executada de grande impacto de habitacional na atual gestão não teve. Quero que alguém me aponte uma. Isso não teve e não tem. Até porque a prefeitura precisa de uma retaguarda de um governo federal, como tem agora, né? O Minha Casa Minha Vida, vários projetos habitacionais. E, infelizmente, o país, depois que passou pelo impeachment da Dilma, fez uma opção política de quebra de direitos da população, dos trabalhadores, reforma da Previdência, reforma trabalhista, zero para habitação de baixa renda, né? Infelizmente, foi uma opção política que o país fez. Muitos apoiaram o impeachment, depois votaram em quem não devia, né? Que o preço saiu muito caro, principalmente para a população de baixa renda. E São Bernardo, Cosma, além da habitação, da educação, que a gente tem um déficit aí de auxiliares em educação para fazer o papel da inclusão na cidade, você acolher as pessoas com deficiência na rede municipal de educação, foi prometido que 40 creches que iam ser construídas na cidade. Não foi construída nenhuma. Fizeram um monte de convênio frágil lá para abrir qualquer casa e virar uma creche, sem aquele preparo que tem que ter que tem o equipamento público, como uma creche feita para ser creche, com professores concursados para ser professores. Então precarizou a assistência, como se fosse assim, vamos só para falar que tem, a gente aluga lá, não está preocupado com qualidade. E além disso, o que mais a cidade sofre, porque além de impactar no emprego das pessoas, impacta no orçamento, na arrecadação, foi o êxodo de empresas que teve da cidade. São Bernardo perdeu a Ford, que era uma empresa marcante para a nossa cidade. Agora a Toyota também foi embora. E várias outras que foram também da cidade, né? Centenas. Perdeu a Atento. Só a Atento empregava quase 10 mil jovens para ter seu primeiro emprego na cidade. E qual que foi a ação do poder público? Qual que foi a ação da Câmara Municipal ou do atual prefeito? Pelo menos uma ação para que fosse revertido esse quadro. Enquanto São Bernardo tem esse esvaziamento de empresas, e é mais triste ainda, porque é uma cidade que tem vocação para ser grande, porque sempre foi grande São Bernardo. Você assistiu Osasco passando São Bernardo, Barueri quase passando São Bernardo, Jundiaí também quase passando São Bernardo em PIB. Osasco tem um PIB hoje quase que o dobro do PIB de São Bernardo. O que explica isso? Agora, doutor Leandro, vamos falar de um outro aspecto da gestão lá em São Bernardo do Campo, que é a zeladoria. A gente está numa época de fortes chuvas, a gente está acompanhando ainda o que acontece lá no Rio Grande do Sul. São Bernardo, ela está preparada para receber chuvas fortes? Porque a gente vem acompanhando também notícias de alagamentos constantes lá em São Bernardo do Campo. O que aconteceu? Não existiam piscinões e obras de drenagem de águas pluviais? O que aconteceu lá em São Bernardo do Campo? O que aconteceu, que inclusive teve uma enchente que teve 3 pessoas que perderam suas vidas, né? Uma enchente no centro de São Bernardo, porque a maior obra, que foi o Piscinão do Passo, que foi iniciada a gestão do Luiz Marinho,
O atual prefeito, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi interromper essa obra e contratou uma empresa, que é o IPT, para fazer uma auditoria na obra, né? Porque achando que ia criar algum fato político, algum factoide lá para ter repercussão política, e não encontrou nada. Parou por mais de um ano essa obra, gastou mais de 3,4 milhões nessa auditoria, não encontrou nada, teve enchente, 3 pessoas perderam a vida. E isso foi até objeto de impeachment do prefeito, que eu fui lá e pedi o impeachment dele, porque isso aí é inaceitável, pessoas perderem a vida por incompetência, né, por o prefeito querer, só porque fazer uma auditoria que não achou nada, e pessoas perderam a vida com essa brincadeira. Quando deu enchente na região do Vivaldi, demorou mais de um dia para a água baixar. Sabe por quê? Porque o bueiro estava entupido, né? Lá na Jurubatuba os bueiros tudo entupido, porque não tinha manutenção, não tem zeladoria. Porque isso, você ter zeladoria urbana, envolve planejamento, né? Você planejar a cidade, você dividir as cidades por regiões, ter um cronograma de trabalho. E quando um governo é muito incompetente, ele não consegue fazer isso, só vive de propaganda. Né? E a cidade, o povo sofre com grandes enchentes, e que recentemente também deu uma enchente enorme na cidade. Né? Não deu pior porque o piscinão do Passo hoje está funcionando, e aquelas grandes enchentes que tinha no centro, bem no Passo, que tem várias imagens emblemáticas marcadas aí lá do Paço Municipal, todo alagado de São Bernardo, com carros até o teto sendo ocupado por água. Isso não acontece mais por causa do piscinão que foi feito, né? Mas não tem nada a ver com a atual gestão. O DNA dessa obra não é dele. Doutor Leandro, outro assunto muito pertinente diz respeito à questão da Câmara dos Vereadores dar o aval direto ao projeto do Executivo. Recentemente, a cidade de São Bernardo do Campo vem sendo notícia também por conta da venda de próprios públicos, como áreas grandes, terrenos. Área da Secretaria de Educação, uma área gigante, serviços urbanos, de finanças. Como é que o Legislativo se porta mediante a tudo isso? Porque também tem responsabilidade, porque se dá o aval para a Prefeitura vender, é porque passou pela Câmara dos Vereadores. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu avalio que assim, é triste para um legislativo, para uma Câmara Municipal, ocupar um papel desse menos do que secundário na cidade, que está lá só para carimbar o que o prefeito manda. O que isso deixa claro? Que a população precisa eleger vereadores que tenham compromisso com o povo e não com o prefeito da cidade, para aprovar o que ele manda. Porque se você pega um prefeito que não tem projeto de cidade e tem apenas projeto pessoal de poder, é isso que acontece. Vender o prédio da Secretaria de Educação, fazendo negócio, parcelado em não sei quantas vezes para uma construtora fazer prédio, e hoje muitos servidores da educação não tem nem onde atender, foi estar tudo em home office, porque não tem espaço físico da prefeitura para estar trabalhando. Olha que incompetência. Vender o prédio também da Secretaria de Serviços Urbanos, uma região lá importante da cidade, e para onde que foi todo o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos? O lugar que era a Fundação Criança, que cuidava das nossas crianças, que precisam ter toda a atenção para que tenham um futuro, né? Porque é questão de violência, pessoal, não é só ter polícia para dar o cacetete em todo mundo e prender. O combate à violência começa lá embaixo, você cuidando daqueles que são mais vulneráveis, para que não desvie o caminho lá na frente. E esse trabalho todo, que era referência em São Bernardo da Fundação Criança, eles acabaram com a Fundação Criança, extinguiram a Fundação Criança, é um crime com as crianças da cidade. E, infelizmente, o que a Câmara fez? Nada. Se você entrar no site da Câmara, Cosmo, nas redes sociais da Câmara Municipal, está mais para uma casa de festa, uma casa de evento, lá do que para uma Câmara Municipal. Porque você lá é título de cidadão não sei para quem, é homenagem não sei para quem, é só isso. Infelizmente, não tem o espírito de um poder legislativo, que é para fiscalizar o executivo e cuidar da população. Agora, assim, eles entraram lá porque votaram neles. Então a população tem que fazer uma autocrítica e saber em quem vota, né? Agora, doutor Leandro, vamos falar para o futuro, né? O senhor faz parte do PCdoB, arco de alianças que está apoiando o candidato do Partido dos Trabalhadores. Como é que está a composição da chapa e também o oferecimento das suas ideias para o governo de um outro partido, mesmo fazendo parte dessa aliança? Como é que está essa relação política entre o PCdoB, o Partido Verde e o PT? Para mim, assim, eu não tenho dúvida que São Bernardo não pode perder essa grande oportunidade, que é você ter um candidato, né, ou ter uma grande liderança política que possa conectar São Bernardo com o Brasil. Meu avô sempre dizia lá no interior, a hora que passar um cavalo arriado na sua frente, você não perde ele, porque pode ser que depois não passe mais.
E São Bernardo, por toda essa problemática que teve, esse êxodo de empresas e vem se tornando uma cidade dormitório, aquilo que atraía todo mundo para São Bernardo, como me trouxe, que foi você ter um emprego bom, você morar numa cidade boa, hoje já não acontece. As pessoas estão saindo de São Bernardo, saíram para morar em Sorocaba, na Toyota, saíram porque a Ford foi embora. Você precisa ter a liderança política, no caso, eu não tenho dúvida que o mais preparado é o deputado estadual Luiz Fernando, que vem desempenhando esse papel, uma pessoa muito habilidosa na política, um político extremamente competente, comprometido com o futuro de São Bernardo. São Bernardo tem que se conectar com o governo federal. O programa de reindustrialização lançado recentemente, uma indústria de descarbonização que respeite o meio ambiente, São Bernardo tem que estar nesse projeto para o país. E o nosso grupo na cidade, a Federação PCdoB, PT e PV, vem trabalhando nisso. Vou dar um exemplo. Camaçari, que perdeu a fábrica da Ford, como lá existe um governo estadual conectado com o governo federal, vai ser reposto, vai ser uma montadora chinesa lá para repor os postos de trabalho de qualidade que foram perdidos. E São Bernardo tem que começar a fazer parte desse desenvolvimento do Brasil, para a gente não ficar para trás. E o deputado Luiz Fernando, com a habilidade dele, construiu um grande arco de alianças. Ele conseguiu o apoio do ex-prefeito William Dib, com um apoio importante que vem para somar na chapa, que foi anunciado como pré-candidato a vice-prefeito, junto com o Luiz Fernando, que é o nosso pré-candidato a prefeito. E esse time todo para colocar São Bernardo nos trilhos e a nossa cidade poder melhorar na saúde. Nosso compromisso, quando nós anunciamos, fomos um dos primeiros a anunciar o nosso apoio ao pré-candidato a prefeito, o deputado Luiz Fernando, já faz mais de um ano, porque eu não tinha dúvida que o caminho a ser seguido para melhorar em todos os aspectos, e principalmente na área da saúde, para você ter um prefeito que valorize o SUS, que valorize os servidores, porque quem faz saúde não é o equipamento público, quem faz saúde é o servidor público. O mais preparado para isso é o deputado estadual Luiz Fernando. E nós estamos juntos aí nessa caminhada para mudar São Bernardo. Aproveitar esse recorte que você trouxe sobre valorização do servidor público. Recentemente, servidores públicos da cidade fizeram várias mobilizações, fizeram greve, inclusive, por melhorias de condições de trabalho, por valorização da questão salarial também, mas, acima de tudo, entender a importância do servidor público para a população. Queria que o senhor falasse também sobre o senhor já foi servidor, inclusive, lá em São Bernardo do Campo, como que é o papel do servidor e essa carência de valorização, porque quando a gente fala em valorização, não é só financeiramente, que é muito importante, mas a valorização como um todo, qualificar aquele profissional, aquele servidor, dar a atenção que ele necessita de fato, para que ele desempenhe um serviço prestado à população. Como é que está essa questão do arco dos servidores em São Bernardo do Campo? Para começar pelos servidores da fundação, com quem eu converso, a desmotivação é absurda, né? Porque existiu centenas de demissões de pessoas que eram enxergadas como desafetos políticos. Você, imagine, você está lá se dedicando, você ganha, aí um cabo eleitoral do atual prefeito é contratado para ganhar 3 vezes mais do que você. Você está lá, nem os dissídios que a justiça determinou dar, você recebeu, os seus reajustes de salário. Qual que é a motivação desse servidor? E quem promove o serviço público é o servidor, não são os equipamentos. Quem faz saúde é o servidor da saúde, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o agente comunitário de saúde. Só para dar um exemplo, essa epidemia de dengue que hoje está assolando o país e muitas pessoas perdendo as vidas e estão sofrendo, porque não é fácil você enfrentar, você ficar doente por dengue, toda dor no corpo, todo mal-estar que dá, febre, você tem que passar várias vezes no pronto-socorro, enfrentar a fila. Quem faz esse combate é o servidor. Vocês se lembram que há uns anos atrás em São Bernardo, era muito comum a gente estar passando em qualquer canto da cidade, você cruzar com os agentes comunitários de saúde andando pela rua, com os agentes de combate à endemia andando pela rua, justamente para não acontecer a epidemia que aconteceu de dengue. Hoje, antes você tinha um quadro de 1.000 agentes comunitários de saúde, hoje você tem 500, pela metade. Então olha aí, olha a população sofrendo pela ausência do serviço público. E se você tem um serviço público, o nome mesmo fala, né, Cosmo? Você é um servidor público, você vai servir a cidade. Cidades aí como Santana de Parnaíba, que eu sou médico concursado da cidade, se você tem um efetivo adequado de servidor público, numa época agora como essa de epidemia, você demanda hora extra, você chama um médico para trabalhar mais, chama um enfermeiro para fazer hora extra, você tem seu time, você tem seu corpo, você tem os servidores para cuidar da cidade. Agora pega uma cidade como São Bernardo, que não tem mais ninguém, que é tudo pejotizado, terceirizado, você vai chamar quem? Para ajudar a diminuir a fila de espera na UPA? Não tem ninguém. Ou seja, é incompetência absoluta da gestão e as pessoas precisam entender que a importância que o servidor tem no cuidado da cidade.
Doutor Leandro, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que Passa fazer uma muito pergunta. Passa rápido, né? Quando o assunto é bom, é pertinente, passa muito rápido. Todos os pré-candidatos e pré-candidatas que vêm aqui, especialistas de cidade, a gente costuma fazer uma provocação. E a minha provocação para o senhor é pré-candidato a vereador em São Bernardo do Campo. Em caso, doutor Leandro Altrão saia vitorioso, tenha êxito nessa caminhada. A partir de 1º de janeiro de 2025, qual seria a primeira medida? Um minutinho. Primeira medida é apresentar um projeto de valorização do servidor público da cidade, né? Você blindar o serviço público de saúde de interferência política, de aparelhamento político, e você ter um programa de valorizar os servidores para que você possa cobrar deles um cuidado humanizado com toda a população da cidade. Perfeito. Doutor Leandro Altrão, obrigado pela sua participação aqui no TVT Cidade. Foi um prazer conhecê-lo, bater um papo com o senhor sobre as questões tão importantes para a população de São Bernardo do Campo. Sucesso na sua caminhada e a gente espera poder te encontrar aqui no TVT Cidade em outra oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço e um grande abraço a todos. Muito bem, com a participação do doutor Leandro Altrão, a gente vai terminando aqui mais uma edição do TVT Cidades. Agradecer aqui os trabalhos técnicos de Amanda Nicole. Na TVT temos o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, o Alexandre Salles, na produção a Larissa Borer, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de dia, um abraço e até a próxima. Tchau!